Igreja, igreja, igreja. Como Deus é bom e fiel. Deus é maravilhoso. Irmãos, estava em oração ali agora há pouco ali e Deus me deu uma palavra em oração. Eu quero estar compartilhando aqui, um mistério, um rolo da parte de Deus. Irmão, se nós tiver isso no nosso coração, nós podemos ficar de fora. Podemos ficar de fora do reino do céu. Porque, irmãos, o primeiro pecado que ele entrou diante da face do Senhor, quando Satanás ele habitava ao lado do Senhor antes da queda, antes dele ser derrubado, foi a soberba, foi o orgulho. Então a soberba e o orgulho, ela coloca o ser humano em lugares difíceis. Ela faz com que o ser humano ele seja abatido, faz com que o ser humano ele viva em ruína, e por fim o ser humano ele pode perder a salvação da alma por causa do orgulho. A maior enfermidade que tem hoje, irmão, muitos olham, muitos só têm a prostituição como pecado, o adultério como pecado, a mentira como pecado, o roubo, o furto, o falso testemunho. Irmãos, mas ninguém reflete, analisa e medita sobre o orgulho. Porque o orgulho, ele vai fazer sim o ser humano ficar para trás, irmão. Vai fazer o ser humano ficar para trás. Porque, irmãos, veja o que a Bíblia diz aqui, ó, no livro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, desfaz os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura houver prolongação da tua iniquidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, quando andava passeando no palácio da Babilônia. O rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Veja aqui, irmãos, esse capítulo que é um capítulo muito comprido, mas esse rei aqui, Nabucodonosor, é um rei que ele foi abatido, ele foi cortado pelo próprio Deus. Ele teve um sonho que uma árvore subia até o céu e que os galhos, os ramos delas era muito grande e podia trazer muitas abrigadas, de maneira que os animais poderiam se abrigar nela. Mas também foi um sonho que ele veio de uma forma de alerta para ele. Mas quando veio esse sonho para ele, ele se turbou, ele chamou o profeta Daniel, e quando o profeta Daniel se apresentou diante dele, o profeta Daniel deu um conselho para ele ainda, irmão. Deu um conselho para ele ainda. Aqui no versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz teus pecados, abandona a tua vida, rei, abandona esse teu orgulho. Daniel falando com ele: rei, deixa esse teu orgulho, deixa essa tua soberba, deixa isso tudo para lá. Daniel deu um conselho para ele, mas o conselho que Daniel deu para ele, irmãos, foi um conselho que foi ignorado, porque o homem, quando ele é orgulhoso, ele não aceita conselho. A mulher, da mesma forma, não consegue reconhecer nada. O conselho de Daniel foi ignorado por ele. Agora veja, toda pessoa que despreza um conselho, além dela ser uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa tola. Provérbios 12:15. Todos os caminhos do tolo é reta aos seus próprios olhos, mas aquele que dá ouvido ao conselho é sábio. Então veja, irmão, ele desprezou o conselho. Agora veja o que está escrito aqui, irmãos, ó, no livro de Tiago. O soberbo, irmão, ele é sempre resistido por Deus, sempre resistido. Tiago 4:6 está escrito assim, ó: antes ele dá maior graça, portanto diz Deus, resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Agora, o que é esse resistir aqui, irmão? É Deus ele se opõe contra o soberbo.
Deus ele vai contra o soberbo. Deus não é a favor dele, irmão. Deus, tudo que ele faz, Deus é contra. É uma pessoa que ela tem a resistência do próprio Deus. E se ela tem a resistência do próprio Deus, nem abençoado é, irmãos, nem abençoado é. Porque Deus ele resiste aos soberbos, mas Deus ele dá graça aos humildes. Agora veja, uma pessoa quando ela é humilde, ela consegue reconhecer os lugares que Deus eleva. Ela consegue reconhecer aonde o lugar que ela se encontra. Tudo que cai na vida dela, aonde ela chega, aonde ela se encontra, qualquer estágio, qualquer área da vida dela, ela consegue reconhecer, irmãos, consegue reconhecer e tem o Senhor por cima. Ela tem o Senhor por cima. 2 Samuel 7,18, quando Davi estava descansado no seu palácio real, Davi ele sentiu no coração dele edificar uma casa para o Senhor. Mas quando veio a palavra do Senhor para ele, através do vidente, ele pegou na hora, ele acatou, irmão, ele ouviu a palavra do Senhor. Aí o profeta pegou e falou para ele: Davi, você não era nada, você era um pobre, você foi tirado de trás das ovelhas. 2 Samuel capítulo 7, você foi tirado de trás das ovelhas, e você cuidava ainda de ovelhas desprezíveis, você foi tirado de lá. Quando o profeta trouxe para ele, irmão, aquilo que Deus tinha feito na vida de Davi, irmãos, entrou um aquebrantamento tão grande no coração e na alma, e na mente de Davi, irmão, ao ponto de Davi ele se expressar. 2 Samuel 7,18, Davi ele se expressa assim: quem sou eu? Quem é a minha casa? Quem sou eu e quem é a minha casa? Quem sou eu para ter chegado até aqui onde eu cheguei? Davi se expressa dessa maneira, irmão. Porque o homem, quando ele é humilde, irmão, é coisa linda. É coisa linda. Agora vejam, o orgulhoso, no Velho Testamento, antigamente, no tempo da lei, Moisés, ele trouxe um ministério que não existia misericórdia. Agora, quando Jesus, ele desce na terra, ele é consumado na cruz do Calvário. Quando ele é consumado na cruz do Calvário, Jesus, ele já veio com outro ministério. O ministério de misericórdia, o ministério de perdão, de amor, totalmente diferente, irmão. Totalmente diferente. Lá no tempo da lei, quando Deus ele via uma alma orgulhosa, soberba, Deus ele matava. E o soberbo orgulhoso não gosta de ouvir, irmão, não gosta de ouvir. Ele não gosta de ouvir, ele não gosta de reconhecer nada. Ele nunca se coloca no seu próprio lugar, nunca se coloca. Ele sempre quer estar acima dos outros. Ele não consegue reconhecer o mérito, a conquista de ninguém na terra, não consegue reconhecer, porque ele é arrogante. Isso aí tem no coração do ser humano, irmão. O ser humano que não tem Cristo, ele é dessa maneira. Ele é dessa maneira. Até mesmo hoje, muitos cristãos, muitos crentes que estão na terra têm essa arrogância, têm esse orgulho, esse pecado, essa maior enfermidade hoje na terra, é uma enfermidade. João 9, quando Jesus ele se deparou com aquele cego, por que Jesus ele teve que cuspir na terra? Por que Jesus ele teve que pegar o lodo, juntar o lodo ali, cuspir na terra e pegar a própria saliva do Senhor, que ele cuspiu na terra ali, e passar no olho do cego? Porque a maior cegueira que tinha ali, porque sabe por que Jesus ele fez isso? Por que ele teve que juntar aquele lodo ali? Porque aquele cego, irmão, ele era orgulhoso. Ou seja, era Jesus falando para ele: rapaz, você não é ninguém. Quem que você é? Você não é ninguém. Essa saliva que ela caiu no chão e foi passar no barro, que foi passar no teu olho, você é isso daí. Você é barro, você é pó, você não é ninguém. Irmãos, nós precisamos de Deus. Precisamos de Deus, não podemos se colocar acima de ninguém. Não querer ser mais que ninguém. Saber reconhecer todas as coisas. Saber reconhecer todas as coisas. Irmãos, até para nós ser honrados por Deus, nós tem que estar no grau, no patamar da humildade, senão Deus não honra. Provérbios 15:33, diante da honra vai a humildade. Por isso que Davi ele chegou até onde chegou, porque por causa da humildade, irmão. E o soberbo não gosta de ser repreendido, ele não consegue reconhecer os erros, ele não consegue reconhecer onde ele erra, não consegue reconhecer. Ele não consegue reconhecer, irmão. O soberbo não consegue reconhecer. Irmãos, Deuteronômio 17:12, quando Deus ele via uma alma assim na terra, Deus ele matava. Deuteronômio 17:12 está escrito assim, ó: toda alma soberba, orgulhosa, que se recusar a ouvir o sacerdote, ouvir o príncipe, ouvir o juiz, eu o exterminarei da terra. Deus ele matava, irmão. Agora hoje o ser humano ele se mata sozinho.
O ser humano hoje se mata sozinho, irmão. Porque a própria soberba do ser humano, irmão, ela leva ele à ruína. Eleva ele à ruína. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez de espírito à queda. Provérbios 23, 29. A soberba do homem o abaterá. Por que Deus ele abateu o rei Nabucodonosor? Porque ele era soberbo, irmão. Ele era orgulhoso, ele era arrogante. Irmãos, nós não somos mais que ninguém. Não somos mais que ninguém. Nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer isso, que nós não somos mais que ninguém, irmãos. Nós precisamos do Senhor. Precisamos da misericórdia do Senhor na nossa vida. Por isso que o rei Nabucodonosor, ele foi trocado o coração dele. O coração dele foi trocado num coração de animal. Deus tirou o coração do ser humano, o sentimento de ser humano, e Deus colocou um coração de animal. Deus colocou um sentimento de animal. Deus pode fazer isso, irmão. Deus pode fazer isso, porque Deus ele não mudou. Malaquias 4,6, eu mesmo sou o Senhor Deus e não mudo. Deus ele não mudou, irmão. Agora você veja a seriedade que é a palavra. Quando o profeta Daniel deu o conselho para o rei, arrepende desse teu pecado, deixa o teu orgulho, deixa a tua arrogância, rei, isso aí vai levar você para a ruína. Vai te levar você à queda. Veja aqui Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Agora veja aqui comigo Provérbios 23, 29, que está escrito. 29 e 23, que está escrito: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. E no Provérbios 15, 33 está escrito que diante da honra vai a humildade. Agora, por que Deus abateu esse homem? Por que Deus abateu esse homem? O profeta Daniel deu um conselho para ele, não acatou o conselho, irmão. O profeta Daniel falou assim: ó rei, abandona o teu orgulho, deixa o teu pecado. Deixa o teu pecado, deixa o teu orgulho, deixa a tua arrogância, rei, se converta, rei. Porque é o próprio Deus, ele falando com você em sonho, que Deus ele vai trazer para você uma sentença. O teu reino vai ser derrubado. A tua morada vai ser com os animais. Você vai pastar como o boi. Você já viu o boi pastar? Você viu como o boi pasta? Você vai pastar, rei, como boi. Irmãos, olha a sentença que Deus trouxe para ele. Você vai pastar como boi. As unhas dele ia crescer como se fosse unhas de ave, unhas de galinha, unhas de ave. Ele ia ter penas como se fosse de ave. Os pelos dele ia ser penas como se fosse de águia. Olha a sentença que Deus trouxe para ele. Tudo por causa da soberba. Tudo por causa da soberba do coração do homem. A maior enfermidade hoje do século é a soberba, é o orgulho do ser humano. O orgulho não deixa o ser humano reconhecer. Não deixa o ser humano reconhecer, irmãos. Nós precisamos reconhecer. Precisamos reconhecer. Irmãos, eu acho bonita a atitude que Davi ele teve. Quem sou eu? Quem é a minha casa? Ele entender, irmão. Romanos 9, 23. Quem é o homem para replicar contra Deus? E que dirás, homem, por que me formaste assim? Por que me fez assim? Quem é o homem para ele poder indagar contra Deus, irmão? Quem é o ser humano para ele poder indagar contra Deus? O ser humano não é nada, irmão. Nós precisamos de Deus, precisamos da misericórdia, precisamos de Jesus. Nós precisamos, não somos nada. Um dia nosso corpo, a nossa matéria vai cair, irmão. Ele é eterno. Ele é eterno. Agora veja o porquê que Satanás ele foi derrubado. Isaías 14, 33, Satanás disse: eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima do trono do Altíssimo. Meu trono vai ser mais alto que o do Altíssimo. Veja, irmão, esse sentimento foi gerado no coração de Lúcifer. Então veja, essa semente maligna não pode estar no nosso coração. Porque se tiver no nosso coração, vamos ser abatidos pelo próprio Deus. 1 Pedro 5,5, está escrito: Deus ele resiste o soberbo, mas Deus ele dá graça ao humilde. O que é resistir? Deus ele se opõe a contra. Deus ele é contra esse homem, Deus ele é contra essa mulher, Deus ele é contra esse jovem. Então, irmãos, vamos refletir. Isso aí pode deixar nós de fora do reino, irmãos. Pode deixar nós de fora do reino.